mais beleza terá no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tudo pra nós tem que ser Jesus, né? Não importa na dor, no sofrimento, mas tudo pra nós tem que ser Jesus. Amém? Vamos já passar, né, a palavra. Pastor Antônio Carlos, que vai trazer a palavra do Senhor nesta noite. Certamente o Espírito Santo de Deus já colocou a palavra no coração dele, né? Irá também colocar nos lábios dele a palavra revelada do céu, né? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós apresentamos a vida do pastor Antônio Carlos, Senhor. Entra, Jesus, com tuas mãos poderosas, entra sobre a vida do pastor Antônio Carlos, fala conosco nesta noite, fala através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tens a liberdade neste lugar para falar aquilo que quiser, aquilo que tem aos nossos corações nesta noite. Usa o teu vaso nesta noite, usa o teu filho nesta noite com autoridade, com graça, com unção, mais uma vez, a qual o Senhor sempre tem usado ele em tuas mãos. Fala, Espírito Santo, nesta noite. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.
seja o Senhor, Deus maravilhoso, né? Aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, né? Glória a Deus. Então estamos nessa noite aqui, né? Depois desse momento de chuva, né? Que refresca um pouco, né? Louvado seja Deus. Estamos para adorar o nome do Senhor. Vamos estar meditando na palavra de Deus nessa noite. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. É importante, né? Que eu creio que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, né? Está a contemplar, como a palavra do Senhor nos diz, que tudo está patente como a olho nu diante da presença dEle, né? Nada está escondido diante desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então, a palavra que Deus nos dá nessa noite, né? Falando em um dos apóstolos, que, né, podemos dizer, nos teve uma trajetória, uma carreira bem sucedida, né? Deus levantou, tirou ele, né? Como nós vamos ver aqui, que estava ali entre aqueles que eram opositores ao povo de Deus, né? Na verdade, eles seguiam o que a lei, né? Eles seguiam a lei. Bate-se a Deus. E o Senhor agora, cumprindo, né, o que estava já previsto no Antigo Testamento. Quando, se nós formos olharmos, sempre gosto de meditar nessa parte. Quando Deus ali separa, né? O Senhor separa Israel de 12 tribos, né? Ele faz ali uma separação, tribo do norte, tribo do sul, né? Glória a Deus. Ficou Israel, né? 10 tribos Israel e mais 2 tribos. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, nós vamos ver lá na frente que novamente Deus une, né? Deus uniu aquilo que Ele tinha permitido, né? Que houvesse aquela separação. Aleluia. Então, isso apontava, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, não era uma coisa exata, não era, irmãos, ele estava apenas, como que dizer, ele estava apontando para o futuro, né? Aquilo era somente sombra de tudo aquilo que haveria o Senhor de fazer lá no futuro, no Antigo Testamento, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós vemos aqui a palavra de Deus falando conosco, né? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Irmãos, é uma passagem muito conhecida, né? Creio que muitos sabem e decoram essa passagem, né? Mas a palavra de Deus, ela fala que a partir do versículo 1, e Saulo ainda conspirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente
o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, de muito acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, do sacerdote, para prender a todos os que o invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento no nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que passagem maravilhosa, né? Glória a Deus, irmãos. Que testemunho, né? Maravilhoso nós podemos ver, né? Glória a Deus. Como eu estava falando, irmãos, lá no passado, então Deus fez a separação, Israel, né, e Judá, glória a Deus, apontando para o futuro, né, que no futuro Deus haveria de unir as duas casas, né, ou seja, Israel e a igreja, né, louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que não tem mais separação, nós estamos todos unidos em Cristo Jesus, estamos todos unidos, né, nessa caminhada. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui nesse momento, né, aquele homem todo raivoso, né, e agora a palavra do Senhor nos diz que ele se dirigiu, né, pedindo mais poder, porque, irmãos, ele queria acabar com aquele povo. Ele queria, irmãos, ter autoridade para chegar ali e levar preso, irmãos, criminosos, não, um povo que estava ali, irmãos, levando a palavra de Deus, né? Um povo que por onde eles passavam, milagres aconteciam, né? O Espírito Santo de Deus se manifestava, consolando as vidas. Quando nós olhamos na palavra de Deus, irmãos, como o pastor ali, o pastor estava ali pregando ontem, né? Falando daquele endemoniado, aquele homem, irmãos,
possesso, uma legião de demônios, né? E quando o Senhor ordenou, aquele homem ficou livre, aquele homem ficou limpo. Louvado seja Deus. Então era isso que acontecia onde estava aquela igreja, aquele povo reunido, que para Saulo era uma seita, né? Não era o povo de Deus, era uma seita, era alguém que veio trazer contenda, trazer problema. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, né, que ele ali estava caminhando, pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse algum daquela seita, que homens quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e ali, irmãos, ele vai enfurecido, né, para, na mente dele, né, dissuadir aquele povo, acabar com aquele povo, para que não mais pregasse o evangelho, né, para que não mais falasse no nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus. E aqui no versículo 3, né, que nós acabamos de ler, diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou de um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado seja Deus. Então, meus amados, esse encontro maravilhoso, né? Ali estava aquele homem, e de repente veio aquela luz imensa, né? Sobre ele cai ali, irmãos, no chão. Estava a cavalo, irmãos, ele cai, né? Aleluia, diante daquela luz, diante do resplandor da glória do Senhor, né? Aleluia. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. Então, meus amados, aqueles que perseguem o povo de Deus, né, está perseguindo o próprio Senhor. Aleluia, né? Então ali o Senhor se manifesta a ele, falando, né, claramente com Saulo. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 5, ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Paulo, irmãos, ele teve um grande privilégio, né? Que muitos não tiveram. Quem sabe que muitos até dos seus discípulos, né, não tiveram esse privilégio. Depois do Senhor partir, né, poder ver o Senhor literalmente, ouvir a voz do Senhor literalmente, falando com Ele, né? Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor dizia: duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é você se levantar contra essa obra que eu tenho levantado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque, meus amados, assim como quando o Senhor ele partiu, né? Quando ele ascendeu ao céu, aleluia, irmãos, ele deu poder, ele deu autoridade para que seus discípulos, seus apóstolos continuassem, meus amados, a levar a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, irmãos, tudo que estamos fazendo é no nome do Senhor. Aleluia. Nós não estamos aqui no nosso nome, assim como ali aquele povo que se reunia, que adorava o Senhor, que muitas vezes de casa em casa, né? A palavra do Senhor nos diz que eles iam de casa em casa, eles se reuniam com grande alegria, né? Com grande júbilo, aquela comunhão maravilhosa, irmãos. É a comunhão do povo de Deus, né? Quando o povo de Deus se reúne, aquela comunhão maravilhosa, né? Aquela alegria de você ver os seus irmãos ali tudo reunido, ou seja, o corpo de Cristo ali reunido. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que a igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra.
aleluia, que o Senhor deixou aqui, irmãos, para levar a palavra de Deus, glória a Deus, para anunciar o caminho que é Cristo Jesus, porque Ele mesmo disse: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Então, o Senhor, irmãos, é quem dirige as nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, continuando aqui a palavra de Deus, versículo 7, os varões que iam com ele param espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, louvado seja Deus. Então, meus amados, ali após, irmãos, aquele encontro, glória a Deus, ali estava Saulo, ficou ali, irmãos, sem comer, sem beber, esperando uma resposta de Deus, glória a Deus. E a palavra que o Senhor nos diz, no versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse ao Senhor em visão: Ananias. Respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, meus amados, da mesma forma o Senhor, Ele se manifestava, ao seu discípulo Ananias, para, irmãos, que fosse para uma grande obra, ou seja, para orar em favor de Saulo. Louvado seja Deus, irmãos. E o Senhor ali, irmãos, deu essa incumbência para Ananias. E Ananias, irmãos, a hora que recebe esse recado, ele fica com medo. Ele diz: Senhor, mas nós temos ouvido, Senhor, que por onde esse homem tem passado, o que ele tem feito contra o teu povo. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Mas o Senhor dizia: levante e vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, nós podemos ver depois do decorrer da história, quando Deus levanta Saulo, transforma ele em Paulo, um pregador do Evangelho, que viveu toda a sua vida, a levar a palavra de Deus, anunciar, não somente em Israel, mas o Senhor o levou para muitos lugares, levando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus amados, ali Ananias já começa a profetizar, já começa a profetizar para Saulo, dizendo: para que você tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, nós podemos ver que é Deus que capacita, Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele entra na vida do homem, quando esse homem, essa mulher, ele dá lugar verdadeiramente ao Senhor. O Senhor usa grandemente. Louvado seja Deus. Se nós formos olharmos as cartas, que depois escreveu o apóstolo Paulo, irmãos, a sabedoria que Deus deu, Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então é o Espírito Santo de Deus que capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que dirige as nossas vidas nessa caminhada de fé.
Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos, meus amados, nesse homem chamado Saulo, de um grande perseguidor da obra do Senhor, aleluia, que tinha ódio, irmãos, de ver aquele povo, né? Ele tinha ódio de ver aquele povo reunido ali falando de Jesus, aquele povo orando, quem sabe ali falando em línguas estranhas, né? Naquelas casas por onde eles iam, que faziam aquelas reuniões maravilhosas, louvado seja Deus. Mas até um dia, meus amados, porque a palavra do Senhor nos diz que é o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence o homem do seu pecado, do juízo, aleluia, para que se arrependa, né? Para que entregue a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, glória a Deus. Como nós vemos ontem ali no Cristo Rei, né? Pessoas ali que já estavam há um tempo conosco, que ontem fez aquela decisão, né? Eu acredito que fizeram a decisão de coração, de reconciliar com Deus, né? Aleluia. De, irmão, se propor a estar na presença do Senhor, para estar adorando o nosso Deus, aleluia. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele continua a trabalhar, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, irmãos, Ele continua a capacitar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele continua a levantar homens e mulheres, jovens, né? Adolescentes, como nós temos ali, irmãos, vários jovens que estão ali no Cristo Rei, né? Se esforçando na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a palavra de Deus, irmãos, ela vem, né? E ela não volta vazia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que a palavra de Deus, ela vem para o seu propósito, aleluia, glória a Deus, e não volta vazia, mas ela vai e faz tudo o que lhe apraz, ou seja, ela faz tudo aquilo que é a vontade de Deus, ela faz, meus amados, aquilo que é a vontade de Deus na minha e na sua vida, glória a Deus. Naquilo que muitas vezes nós almejamos receber da parte do Senhor, receber do Senhor, aleluia. O Senhor conhece, glória a Deus. O Senhor conhece, irmãos, assim como o Senhor conhecia o interior daquele homem, aleluia. Irmãos, que ao cair ali naquele chão, irmãos, ele voltou totalmente, literalmente para o Senhor. Glória a Deus. O Senhor sabia que ele poderia enviar Ananias para orar por Saulo, porque, irmãos, por certo o Espírito Santo de Deus já estava quebrantando Saulo, já estava o capacitando para uma tão grande jornada. Glória a Deus, que ele fez, aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz, meus amados, que o vaso é de barro, mas a essência é de Deus, aleluia. O próprio João Batista, ele dizia: importa que o Senhor cresça e que eu diminua, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando realmente, aleluia, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, Ele capacita o homem, capacita a mulher, capacita o jovem, capacita o adolescente e até mesmo uma criança. Louvado seja Deus, glória a Deus, porque o vaso é de barro, mas a essência é de Deus. A essência é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor, irmãos, que sabe como falar no profundo de cada vida. O Espírito Santo de Deus, ele sabe, irmãos, a maneira de como adentrar um coração, uma vida, uma mente, muitas vezes petrificada como uma pedra. O Espírito Santo de Deus, ele sabe como agir, glória a Deus.
Aleluia! Louvado seja Deus! E meus amados, se nós formos olhar ainda em Atos, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 24, se não falha a memória, irmãos, ali nós vemos, meus amados, uma ousadia tão maravilhosa, irmãos, né? Glória a Deus. Vamos, para nós já encerrarmos, para não ter certeza, irmãos, da palavra, capítulo 20 e 24, irmãos, o próprio Paulo, né? Aleluia, o próprio Paulo, glória a Deus, apóstolo Paulo, né? 24, glória a Deus. Veja o que ele fala, irmãos, né? Já havia passado muito tempo, né? Daquela época que Ananias orou por ele. Ele já tinha feito muita obra de Deus, né? E agora, vamos voltar aqui, versículo 20, 22, para nós entendermos melhor. E agora, Atos, eu gosto sempre de frisar bem, né? Para que quem quiser assim achar, posta, né? Atos 20 e 22 a seguir. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra-se com alegria, né? Veja bem, com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo no sangue de todos, glória a Deus, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, glória a Deus. Então, meus amados, aleluia, se nós formos resumir isso que ele estava falando, ele estava dizendo: olha, para mim nada importa. Alguns diziam: olha, não vai, Saulo, não vai naquele lugar, Saulo, é perigoso. Aleluia, ele disse: olha, a única coisa que eu sei é aquilo que o Espírito Santo de Deus me revela, que por onde eu vou, sabe o que me aguarda? Um tapete vermelho, dinheiro? Não, o que me aguarda é tribulação, prisões, aleluia, mas nada tenho. Olha, vejam, irmãos, esse, irmãos, é o entregue, irmãos. Será que nós entregamos a nossa vida assim? É uma entrega total a Deus, né? Nada importa, mas o que importa é que se cumpra em mim, na minha vida, aquilo por qual eu fui chamado, que se cumpra em mim o ministério, né? Glória a Deus, aleluia. O ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queira Deus, meus amados, né? Que a nossa vida também possa se encontrar dessa maneira, uma entrega total. Irmãos, ele era uma pessoa solteira, né? Não tinha família, não tinha esposa. Eu acredito que nem bens ele tinha. Sabe que Paulo tinha uma bela mansão, né? Sabe que ele tinha muito dinheiro, mas não tinha, irmãos. E podemos dizer literalmente o que o apóstolo Paulo tinha? Ele tinha Cristo na sua vida. Ele tinha Cristo,
né? Ele tinha, irmãos, essa obrigação, esse compromisso de levar a palavra de Deus, anunciar, né? Ele disse: eu anuncio a Cristo em tempo e fora de tempo. Irmãos, em tribulação, ele pediu aquele homem. Aleluia. É porque estava cumprindo aquilo que Ananias profetizou para ele, dizendo: Saulo, aleluia, tu serás cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Serás cheio do Espírito Santo de Deus para levar a palavra, para anunciar a Cristo, aleluia. Irmãos, agora nós vemos já quase no fim de Atos dos Apóstolos, porque em 24 se encerra o livro, né? Glória a Deus, aleluia. Mas lá estava Saulo, aleluia, glória a Deus, como novo convertido, né? Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, né? Ainda que nada merecemos, nada, irmãos, nada tem por merecimento, irmãos, né? É Deus, a essência de Deus, é tudo para Deus, e nós somos pó da terra, aleluia. Irmãos, se nós estamos em pé, misericórdia de Deus, se estamos ainda respirando, a misericórdia de Deus, glória a Deus. E lá vai, meus amados, apóstolo Paulo, ele continua aqui, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aleluia. Irmãos, eu já contei esse testemunho, não sei se os irmãos, não sei se eu contei aqui, eu já contei várias vezes, irmãos, algo que aconteceu ali em Botucatu, há muitos anos atrás. Tinha um irmão que eu nem lembro o nome dele mais, agora foi muitos anos. Irmãos, e aquele irmão, acredito que ele era um diácono na igreja, nada mais que isso na época. Irmãos, e nos últimos tempos, ele se propôs a fazer visita. Ele visitava muitos os hospitais na época. Ele ia ali na Rubem Júnior, na Santa Casa de Misericórdia e outros hospitais que tinha ali na cidade. Irmãos, muitas vezes ele encontrava ele estava vindo dos hospitais. Várias vezes encontrei com ele estava vindo ou estava indo nos hospitais. Muitas vezes fizemos trabalho junto também, né? Aleluia, irmãos. E até que chegou um dia, a gente tinha trabalho ali, domingo à tarde, ali na igreja, Brasil para Cristo, na época. Irmãos, e aquele irmão, eu não estava no culto quando aconteceu. Irmãos, aquele irmão, deram oportunidade para ele começou a dar o testemunho, né? Ele começou a falar para irmãos: Deus tem para cá, Deus tem me dado graça de eu fazer a obra do Senhor, né? Eu tenho feito a obra de Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus tem abençoado, eu tenho feito a obra do Senhor, eu tenho levado a palavra de Deus, os hospitais, enfim, ali testemunhando, irmãos, né? E nas suas palavras ele disse: olha, hoje eu acredito que eu estou pronto para ir. E eu acredito que hoje eu estou pronto. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Eu acredito que eu já fiz o que eu podia fazer. Irmãos, aquele irmão ali testemunhando, irmãos, quando de repente, irmãos, ele olha para o céu, ali dentro da igreja, ali para o telhado, como se estivesse tendo uma visão. Irmãos, ele cai ajoelhado ali. Irmãos, e faz as necessidades ali na roupa, e literalmente, irmãos, ele parte para o Senhor, né? Ali testemunhando, irmãos, né? Como o apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, eu vos anunciei o Evangelho, né? No dia de hoje, protesto que estou limpo do sangue de todos, né? Glória a Deus. Irmãos, aquele irmão ali que partiu,
Os irmãos chamaram a ambulância, o ciático veio, mas não teve mais jeito, né? Eu fui no velório dele, né? Os irmãos contando, foi algo maravilhoso, irmãos, né? Irmãos, eu creio assim, irmãos, é um privilégio, né? Não sei se nós vamos ter esse privilégio, né? De você estar falando a palavra de Deus, você, irmão, está se esforçando. Quem sabe ainda quem sabe nós podemos fazer mais para Deus, né? Muitas vezes temos os nossos compromissos, irmãos, temos compromisso com a nossa família, temos que trabalhar, né? Temos que a luta, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, meus amados, aquele irmão era uma bênção, irmãos, é uma bênção. Do tempo que eu conheci ele, eu só via ele. Nunca vimos ele falando mal de ninguém, eu nunca vimos. Ele é uma pessoa que só falava do amor de Deus. Se não me engano, a esposa dele não servia ao Senhor, ou tinha parado, uma coisa assim, que é muito tempo. Sei que a esposa dele não caminhava junto com ele. Não sei depois, quem sabe depois, Deus pode ter feito a obra, né? Mas então, meus amados, é coisa maravilhosa, né? Aleluia. É coisa maravilhosa, irmãos, quando o Senhor, né, Ele veio. Quando o Senhor, irmãos, Ele, aleluia, como Paulo, irmãos, né? Paulo, ele sabíamos que ele tinha um ministério a cumprir, né? Ele tinha um chamado, irmãos, diretamente do Senhor, não foi o pastor que falou para ele, né? Aleluia. Privilégio maravilhoso, aleluia, irmão, diretamente do Senhor. Saulo, porque me persegues. E depois o Senhor dizia para Ananias, diga para ele, Ananias, que ele é para mim um vaso escolhido, glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus tirou toda aquela raiva, né, daquele coração, toda a mágoa que seja, irmãos, que na verdade era raiva por causa daquele povo, porque não entendia, porque, irmãos, aquele povo tanto falava de Jesus, porque ele estava ainda lá inserido na lei. Quem sabe ele pensava, não, o prometido do Senhor, ele ainda vem. Glória a Deus, confundiu a todos, né? O batismo no nome do Senhor. Mas, irmãos, ali quando Saulo, né, literalmente o Senhor falando com ele, ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e Deus levantou de uma maneira tão maravilhosa, né? Assim como levantou a muitos nessa caminhada, né? Tanta perseguição teve o povo de Deus, irmãos, mas nunca conseguiram parar o povo de Deus. Porque, irmãos, cada um que eles matavam era como uma semente lançada ao chão. Aleluia. Era como semente lançada ao chão. Aleluia. E brotava mais forte ainda. E mais vidas eram alcançadas. Glória a Deus. Irmãos, isso é o verdadeiro evangelho de Cristo. É o verdadeiro evangelho quando o Espírito Santo de Deus ele vai falando aos corações. O coração mais duro, petrificado pelo pecado, o Senhor tem o poder, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor nos diz, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então, meus amados, que essa graça maravilhosa, que esse amor, que esse Espírito Santo do Senhor que Ele nos deixou, dizendo, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, que nós prossigamos, né, na confiança que o Senhor nos chamou. Quem sabe, irmãos, o Senhor não é a mesma chamada que Ele fez, assim como Ele chamou Saulo, irmãos.
para cada um, Deus tem uma maneira diferente, né? Para cada um de nós é uma chamada diferente, mas quando nós nos colocamos verdadeiramente, irmãos, não resta dúvida, será que tem alguma dúvida na vida desse homem? Eu vejo que ele renunciou tudo, né? Ele poderia, quem sabe, casar com uma mulher de destaque naquele lugar, porque ele era homem de posição, né? Ter belos filhos, ter casa, enfim. Não, irmãos, ele renunciou tudo, né? Ele renunciou. Muitos falam que aquela briga na carne que ele tinha era porque ele era sozinho, não tinha uma esposa, enfim, nós não sabemos, né? Que ele sim, ele tinha um espinho na carne, né? Louvado seja Deus. Mais importante, irmãos, que ele se entregou sem reserva, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, irmãos. Ele não temia prisão. Quantas vezes ficou no cárcere, né? Só Deus sabe que ele passou nos cárceres, né? Mas nada impedia, aleluia. Nada impedia aquele homem de continuar falando da palavra de Deus. Irmãos, até nas cadeias, ele estava na cadeia, mas as cartas dele estavam indo. Aleluia. Aleluia. As cartas, irmãos, estavam indo para as igrejas. E o povo ali, olha, a carta do Paulo chegou. Paulo está preso, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Aleluia. Para continuar a obra do Senhor, para continuar anunciando. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não vou mais além, né? Glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Aleluia, que Deus faz, irmãos. Pena que, infelizmente, muitos, né, não entendem isso. Muitos, infelizmente, vão por outros caminhos. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, o importante é, irmãos, que naquele dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Aleluia. O Senhor vai, irmãos, poder contemplar se nós nos colocamos diante da sua presença, né, com o coração sincero, ou se nós estávamos fazendo por interesse, porque infelizmente muitos fazem por interesse, né? Fala de Jesus, mas é por interesse. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, Ele conhece, né? Ele conhece o interior, Ele conhece os nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos nos colocar em pé, vamos fazer a última oração, né? Glória a Deus. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, né? Vamos estar orando para que seja uma semana abençoada, né? Cada um no seu trabalho, no seu labor, no seu dia a dia. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento que o Senhor preparou para nós, Senhor, de nós estarmos meditando, Senhor, na Tua palavra, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações de uma maneira tão maravilhosa, Senhor, do qual não esperava, Senhor. Não esperava que o Senhor iria nos dar essa palavra nessa noite, Pai, mas o Senhor, mais uma vez, Pai, mais uma vez o Senhor usou de misericórdia para conosco. Pai, alcança vidas, Pai, capacita cada um, Senhor. Capacita, levanta, Senhor, o que está caído, que não tem força para caminhar, Senhor. Vem com Tua graça maravilhosa, Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós agradecemos pela nossa família, Senhor. Nós agradecemos pelos nossos filhos, pelos nossos filhos na fé, Senhor, que estão em muitos lugares, que o Senhor nos deu para a Sua vontade. Eu peço a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre minha esposa, a missionária Claudineia, Pai, que está ali fazendo a Tua obra, Senhor, que não se canse de fazer a Tua obra, mesmo com dores, Pai, mas está levando a Tua palavra. Abençoa cada irmão, Senhor, que tem colocado as mãos no arado, Senhor, que tem colocado as mãos no arado, dizendo: eis-me aqui, Senhor.
faça de mim a tua vontade. Vem alterando, Jesus. Vem renovando, Pai. Senhor, toma a nossa nação em tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo na nossa nação, Pai. Pedimos a tua graça, a tua grande misericórdia, Pai. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amanhã, 15 horas, né? 15 horas faz o trabalho, que se Deus assim permitir, né? E vamos seguindo. Quarta-feira também, né? À noite, mais um trabalho abençoado. E terça e sábado ali no Cristo Rei, né? Amém? Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. E nós dizemos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.